Bom dia, povo de Deus, ou boa tarde, ou boa noite. Para você que me acompanha toda semana, eu sei, eu sinto que algumas de vocês, me aguardam toda quinta-feira, e já são 9 meses que, pela graça de Deus, eu repito, pela graça de Deus, toda quinta-feira eu publico um programa inédito, falando sobre nosso Senhor, sobre os seus ensinamentos e como podemos usá-los em nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, tem um barulho, hoje o trator resolveu trabalhar aqui na parte de cima lá do quintal, lá no outro quintal lá, então deve estar causando um ruído um pouco estranho, mas deixa o pessoal trabalhar e vamos aqui falando da palavra de Deus. Mas eu sempre digo isso, eu gosto de dizer que eu não tenho formação acadêmica em teologia ou filosofia. A experiência que eu trago é um bem humilde conhecimento adquirido em cursos bíblicos feitos nas comunidades por onde eu já passei. E também a experiência de vários anos promovendo encontros de catequese com turmas de 5 anos, de 10, de 15 anos, levando-as à primeira Eucaristia, levando-as a Crisma, bem como um conhecimento na participação de eventos realizados pela paróquia e trabalhos comunitários. Olha, saibam que Jesus é o Senhor, pois é Ele quem ilumina cada um de vocês, cada uma de vocês, para estarem aí do outro lado da tela, me aguardando toda quinta-feira. São várias semanas e eu vou falar já o número do programa, mas é Jesus Cristo que usa cada um de vocês, cada uma de vocês, sabe para quê? Para me dar inspiração, para dar inspiração a mim, para me dar forças, para falar da beleza, da maravilha que é o amor que Ele tem por nós, para falar que os seus ensinamentos, eles são vida para serem colocados em nossa vida. E é por isso que eu venho sempre com muita alegria, com muita disposição, muita satisfação aqui na internet, através do YouTube, para juntos participarmos da nossa catequese semanal, o nosso humilde programa Cristo em Família, o povo de Deus. Eu sou Cláudio Fernandes e hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2015, abrindo hoje a edição de número 37, graças a Deus, graças a vocês, é claro, mas não percamos tempo, vamos logo invocar a Santíssima Trindade dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, povo de Deus, estamos aqui iluminados pela luz do Espírito Santo para falarmos um pouco da palavra de nosso Senhor, sempre com muito cuidado, tanto no falar quanto no ouvir. Precisamos estar muito atentos para captarmos assim, ao máximo o que Jesus quer nos falar. Como eu disse há pouco, a sua palavra, ela é vida para a nossa vida. É por isso que quando eu estou fazendo o programa, eu falo o número dos capítulos, o número dos versículos, o nome dos livros que eu pesquisei na Bíblia, que eu usei para fazer a reflexão, é justamente para que vocês anotem para lerem posteriormente, porque é extremamente necessário. Vocês sabem que eu também sou um fã de carteirinha desse maravilhoso Papa Francisco. E nessa semana ele publicou algo que eu, pelo menos, eu nunca tinha escutado por parte de uma autoridade católica. Mas vamos à notícia, que ela vem da UOL Notícias. Papa Francisco considera que a separação do casal, em alguns casos, é necessária. Então diz a notícia, o Papa Francisco reconheceu nesta quarta-feira, dia 24, portanto ontem,
que a separação do casal, em alguns casos, é inevitável e até moralmente necessária, principalmente quando reina a violência no lar. Em uma clara mensagem de abertura ante os desafios da família moderna, disse o Papa: existem casos em que a separação é inevitável, inclusive moralmente necessária, para tirar os filhos da violência e da exploração e até da indiferença e estranhamento, afirmou o Papa ante milhares de peregrinos reunidos na audiência geral lá de quarta-feira na Praça de São Pedro. Disse o Papa: peçamos ao Senhor uma grande fé para ver a realidade com o olhar do Senhor, enfatizou o Papa. A mensagem do Papa ela foi lançada um dia depois da apresentação no Vaticano do documento que enviará em outubro o Sínodo dos Bispos no Brasil. O Sínodo dos Bispos de todo o mundo, dedicado à família, no qual propõe acompanhar os divorciados e as famílias com filhos gays. Esse sínodo aconteceu ano passado e eram algumas das cláusulas a serem debatidas ficaram para ser discutidas esse ano. Mas então, o Papa falou das feridas profundas que provoca a separação aos filhos e rejeitou o termo casais irregulares. É um termo usado para os casais que separam, casais irregulares. E o Papa ele rejeitou esse termo. Disse ele: não estamos anestesiados, abre aspas, não estamos anestesiados em relação às feridas das almas dos filhos? Quanto mais se tenta compensar com presentes, mais se perde o sentido das feridas da alma, afirmou o Papa. Ainda disse: como acompanhar os casais em dificuldade? Ele questionou ainda: a reflexão faz parte dos intensos debates que os bispos mantêm há mais de um ano sobre encarar os desafios da família contemporânea, em particular a delicada questão de autorizar a comunhão para os divorciados que voltaram a casar, argumento que gera divisões, e principalmente dentro da Igreja Católica, a área conservadora da Igreja. A Santa Sé revelou que conseguiu um acordo comum para propor um caminho penitencial sob a autoridade dos bispos para reintegrar à Igreja Católica os divorciados que voltaram a se casar, algo que foi considerado assim como um sinal de abertura. Então, mas no sínodo do ano passado, em setembro, se não me falha a memória, essa cláusula de comunhão a divorciados era para ter sido definida, aí o Papa queria até que fosse definida, mas por parte não aconteceu não tendo essa definição, porque a parte conservadora da Igreja acabou votando contra, então não teve a votação necessária para fazer essa liberação. O Papa disse que para esse ano de 2015 essa liberação está praticamente decidida. Um outro dia, um dos meus irmãos ele me dizia assim: olha, Cláudio, a comunhão eucarística a casais separados, bem como a comunhão, bem como outras proibições da Igreja Católica, são itens que logo serão revistos devido a grandes aberturas, mudanças, né, que o Papa Francisco vem fazendo. Na verdade, essas mudanças, elas mexem muito com a parte conservadora da Igreja. Gente, mas renovar é preciso. E ele, evidentemente, ele tem todo o cuidado, o Papa Francisco ele tem toda a sabedoria de realizar essas mudanças sem conflitar, sem bater com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa semana mesmo, olha que curioso, nessa semana mesmo um amigo meu me chamou, eu estava passando na rua, ele me chamou e disse assim: ô Cláudio, você já foi lá em Trindade, no Pai Eterno? Perdão. E eu respondi assim: já sim, já fui até umas 4 vezes, porque eu acho que é um lugar muito gostoso, eu gosto muito de ir lá. Não sei lá, para mim me faz muito bem isso, eu gosto de ir, sempre que eu posso, eu vou lá. Então ele me disse assim: eu estive lá pela primeira vez e gostei demais, inclusive eu fiz uma coisa que há muito tempo eu não fazia.
O que foi que o senhor fez? Pô, eu confessei e comunguei. Eu falei, pô, mas que bacana, legal. E como é que o senhor está se sentindo? Ele me disse que está se sentindo muito bem, muito satisfeito pela decisão que ele tomou de confessar e comungar. Então ele me disse, olha, você sabe muito bem que eu fui casado, estou separado, estou vivendo com uma outra pessoa, e a igreja proíbe a comunhão para essas pessoas. Então eu disse a ele, olha meu amigo, eu também já passei por isso. Eu vinha vivendo um dilema há alguns anos atrás, vivendo um dilema desse, até conversar com uma pessoa bem graduada dentro da igreja católica, e essa pessoa me disse que tudo depende do coração da pessoa, os motivos que levaram a essa separação, existem as obrigações. Na verdade é um conjunto de fatores. O grande problema é que após uma separação a chance de um novo relacionamento vai estar muito próxima. Então é preciso tomar muito cuidado na condução dessa situação. Na Igreja Católica até existe o Tribunal Eclesiástico que promove a anulação do casamento, mas isso é um processo longo que depende de muitos fatores e tal. Não é uma coisa simples de acontecer. É um relacionamento, é um procedimento da Igreja Católica. É preciso muito procurar Jesus, encontrar Jesus dentro de si, de coração, pedir perdão pelo que tiver que ser pedido, manter o coração aberto para receber esse perdão. E eu conversei com essa pessoa na época, por mais de 30 minutos, e quando ele me disse isso, e mais um monte de coisas, não foi sobre isso, foi um monte de coisas. Eu comecei a fazer os meus exames de consciência, buscar informações com bastante afinco, mas uma liberação assim oficial, digamos assim, para comungar, eu não consegui. Além do mais, a única pessoa que pode autorizar isso é o Papa. Diante de tudo isso, eu creio que o que importa para Jesus, dizendo para ele, o que importa para Jesus é que tenhamos um coração bom, e fazer tudo certo, cumprir todas as obrigações, e procurar ter sempre assim o coração o mais próximo possível dos ensinamentos dele. O procedimento da comunhão eucarística depende muito de cada pessoa, né? De cada pessoa sente dentro de si, independente de ser casados ou divorciados. Muitas vezes uma pessoa não comunga, mas faz outras coisas horríveis, terríveis. É importante saber que essa e outras leis estão com os dias contados. Isso é uma certeza. Nesse momento eu convido-os a ouvirem o Evangelho, que hoje é de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Passamos aqui uma bem breve reflexão
para entendermos que nem mesmo o ato de fé mais profundo da comunidade, que é o reconhecimento de Jesus como Senhor, faz com que alguém entre no reino dos céus. Se esse ato de fé não for acompanhado de ações, esse ato é vazio, é sem sentido. A expressão naquele dia, citada agora no Evangelho, indica o dia do juízo final. E nos remete, ele nos leva a Mateus 25, 31, 46. Mateus 25, 31, 46, onde são mostradas as ações que qualificam o verdadeiro reconhecimento de Jesus como Senhor. Anotem aí, Mateus 25, 31 a 46. Então Jesus ali ele dá dicas, né, para o cristão saber se está realmente indo naquele caminho de chamar Jesus de Senhor, de reconhecer Jesus. Mateus 25, 31 a 46. A expressão usada aqui, construir a casa sobre a rocha, é exatamente viver e agir de acordo com a justiça do reino, apresentada no Sermão da Montanha. Construir a casa sobre a areia é ficar na teoria sem passar para a prática. Então, acabamos de falar um pouco agora sobre isso. A grande autoridade de Jesus, ela não se baseia em tradições ou sistemas, e sim na sua própria pessoa. Jesus, ele é aquele que pratica aquilo que ensina aos outros. Jesus é aquele que pratica aquilo que ele ensina aos outros. Portanto, não queiramos ser Jesus. Cabe a nós observarmos os seus ensinamentos e de coração aberto aguardar o seu toque na gente, que ele toca a gente. Ok? Muito bem, meu povo de Deus, finalizando mais um programa, agradecendo muito a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a vocês pela sua paciência, eu desejo que tenham um excelente final de semana. Quero pedir a vocês um grande favor, que se inscrevam no meu canal do YouTube. É muito simples, basta entrar aí, vai estar facinho no YouTube aí. Para o programa, isso terá uma grande validade. Outra, compartilhe, e não somente eu, mas você também estará evangelizando, ok? Então até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. A palavra de hoje nos propõe a não ficarmos só na teoria, vamos passar para a prática. Portanto, mãos à obra. Fiquem com Deus.